Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Pentecostal. Se você é novo por aqui, é a hora de se inscrever no canal. Deixe o like no vídeo. Aperte o sino das notificações para receber os avisos com relação aos novos vídeos que virão. E dá essa moral, se inscreve no canal. Aqui é um canal novo, um canal cristão, que tem como objetivo propagar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. História das Assembleias de Deus no estado do Ceará, região metropolitana de Fortaleza, cidade de Caucaia, sede do município e adjacências. A localidade de Emboaca, atual distrito de Iparana, em Caucaia, ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho na década de 1920, por intermédio da Igreja Presbiteriana Independente, IPI. O principal responsável pela difusão do protestantismo na região foi o reverendo Cândido Olegário Moreira. Os anos se sucederam e em 29 de novembro de 1931, o movimento pentecostal passou a ser conhecido na cidade, com a vinda do irmão Luiz Antônio, que havia se convertido na Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Ao chegar ao lugarejo, ele passou a trabalhar na salina de propriedade do senhor Adriano Martins. Após evangelizar o mestre da salina, Joaquim Pereira, ele se converte e a partir de então os dois iniciam um trabalho evangelístico na localidade, que culminaria posteriormente com a implantação da Assembleia de Deus. O primeiro batismo em águas da AD em Caucaia aconteceu em 25 de agosto de 1931, em uma lagoa da cidade. Foi um dia histórico para a irmã Isaura da Costa Arruda e o casal Francisco Manuel Rodrigues, conhecido como Chagas Borges, e Almicinda Albino Rodrigues, que participaram do ato da imersão. A partir de então, eles reservaram um cômodo de sua casa para que os cultos fossem realizados na antiga localidade de Emboaca. Já no segundo batismo, ocorrido em dezembro de 1934, foi batizado o pioneiro Raimundo Marinho dos Santos, o pastor cajueiro, que a partir de então passou a contribuir para o crescimento da evangelização em toda a região. Anos mais tarde, ele pastoreou o campo da Assembleia de Deus em Caucaia, tendo permanecido até 1960 em seu trabalho evangelístico numa única viagem que durava cerca de 3 dias. Após sair da sede de Caucaia, ele passava pelas localidades de Lagoa Salgada, Vargem do Meio, Catuana, Encantada, São Gonçalo do Amarante, Tapado, Jardim, Maleitas, Rucinha, Pedra Branca, Sítios Novos, Ribeira, Bom Princípio, Tucunduba e Serra da Rajada, até chegar novamente no centro da cidade. O terreno onde se localiza o templo sede atual foi doado pelo irmão João Arruda e o pastor Raimundo Marinho dos Santos, que presidiu o campo até 1960, ano de seu falecimento. Na sequência, ele foi substituído pelos pastores João Avelino dos Santos, 1960 a setembro de 1965, Francisco Freire de Alencar, setembro de 1965 a janeiro de 1974, Geraldo Mariano da Silva, 1974 a janeiro de 1975, Antônio Rodrigues de Lima, 1975 a fevereiro de 1987. Atualmente, a igreja é liderada pelo pastor Eliúde Fernandes. Desde quando foi empossado como presidente da Assembleia de Deus em Caucaia, ele desmembrou os campos de Iparana, antiga Emboaca, Sítios Novos, Jurema e Metropolitano. Pastor Eliúde Fernandes Costa, natural da cidade de Pentecoste, no Ceará, o pastor Eliúde Fernandes de Souza nasceu em lar evangélico e é filho de João Furtado Costa e Fernanda Fernandes Costa. Iniciou a sua vida eclesiástica na Assembleia de Deus de Trairi, onde ajudava o pastor local. Inicialmente serviu como auxiliar até o ano de 1978, como diácono a partir de 1979 e como presbítero quando foi consagrado em 1983. Em seguida foi ordenado pela Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no estado do Ceará a evangelista em 7 de janeiro de 1985 pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa. Assumiu a Assembleia de Deus Caucaia em 27 de fevereiro de 1987, igreja onde ele foi pastor auxiliar por cerca de 2 anos, em substituição ao pastor Antônio Rodrigues de Lima, que havia sido jubilado.
A sua consagração ao ofício de pastor aconteceu em novembro de 1987. É casado com Jacinta da Silva Costa e pai de Kelly, Elke, Eliel, Adiel, Otoniel, Mara e Daniel. Localidade de Bom Princípio. O trabalho de evangelização na localidade de Bom Princípio, em Caucaia, teve início na década de 1940, quando o pastor Raimundo Marinho dos Santos passou a anunciar as boas novas, mais precisamente na fazenda Ipueira Funda, onde aconteceram as primeiras conversões. A Assembleia de Deus em Bom Princípio pertenceu ao campo da Assembleia de Deus de Caucaia até o ano de 1972, quando foi desmembrada e tornou-se campo independente, cujo primeiro líder foi o pastor Antônio Cesário de Melo. No período em que dirigiu o trabalho, construiu o templo sede da igreja, abriu congregações em diferentes lugarejos no entorno e reformou a casa pastoral. Em 1988, foi sucedido pelo pastor José Sabino de Paulo. Na sequência, passaram pela liderança da obra em Bom Princípio os pastores Luiz Benedito Neto, Juracir Porfírio da Silveira, Francisco Elvis Alves de Souza, José de Oliveira, Elvis Álvaro, Antônio Alves Mesquita, entre outros. Hoje a igreja é conduzida pelo pastor Francisco Augusto Alves Fraga, cuja posse aconteceu em fevereiro de 2010. No dia 18 de janeiro de 2014, foi aprovado o Estatuto da Igreja em Assembleia Geral da CONADEC e eleita e empossada a primeira diretoria do campo. A Assembleia de Deus em Bom Princípio conta com 7 congregações e 45 obreiros, entre presbíteros, diáconos e auxiliares, até o ano de 2015. Aqui registramos nosso agradecimento especial ao nosso querido irmão em Cristo, professor e historiador Carlos Castro, pela escrita da sua incrível e magnífica obra, chamada Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história. Que legal, você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. E agora, se não deixou o like, peço a você, deixa o like no vídeo. Me ajude a continuar esse trabalho. O seu like é importantíssimo para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus te abençoe com muita saúde. Valeu!